Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Se você quiser saber a primeira memória de Copa do Mundo que eu tenho, assim, real oficial, eu vou ter que dizer que é de 1978, Copa da Argentina, mas eu tinha 5 anos de idade e é só um borrão de pessoas na casa do meu tio Luiz, na sala que ficava na parte da frente da casa, todo mundo meio amontoado vendo o jogo. Eu acho que um time tinha camisa azul celeste, mas deve ser só memória embolada, mas pra mim essa memória aí não conta. A minha primeira memória de Copa real oficial, como acontece com praticamente todo brasileiro, ou pelo menos acontecia na minha geração, é de quando a gente tem entre 8 e 11 anos, que é a melhor memória. É descobrir essa coisa que é diferente de futebol de clube. Eu cresci em uma família de botafoguenses no Rio de Janeiro, provavelmente porque quando eles eram crianças, o Botafogo era o time vencedor, que é assim que a gente faz, né? Assim que a gente escolhe time. Meus tios e primos mais ligados em futebol eram botafoguenses, me deram camisa, boné, disquinho com hino, até um copinho daqueles, sei lá, retráteis que fica pequeno para caber na bolsa, tudo com o escudo do Botafogo. Até o dia que, quando eu tinha ali uns 5 anos, eu virei a casaca e passei a torcer pro Flamengo. Isso aconteceu de um jeito bem idiota. Eu estudava em uma escola na frente da minha casa, dessas que só iam até a alfabetização. O Flamengo tinha vencido, acho que o campeonato estadual, de repente nem era campeonato mesmo, era alguma coisa tipo Taça Guanabara, sei lá. E o menino resolveu ir para a escola todo vestido com o uniforme do Flamengo, com bandeira e tudo. E ficou todo mundo maravilhado com aquilo, começou o papo. E o garoto mais popular da escola, que ele era o filho da dona da escola, virou no meio da rodinha e falou assim: quem souber o número da camisa do Zico é Flamengo de verdade. Eu tinha ali 5, 6 anos de idade, eu não sabia nada de futebol, eu ainda tentava adivinhar por que quando a bola saía do campo, às vezes era um time que ficava com a bola, outras vezes era o outro time. Na época a minha teoria era de que cada time pegava a bola de uma vez, ia trocando, alternando, mas essa minha teoria tinha seus furos. Mesmo sem saber nada, eu resolvi falar 10. Eu devia ter visto alguma coisa na TV, sei lá, mas a memória que eu tenho até hoje é de que eu só chutei, sei lá, 10. O garoto então apontou pra mim e falou: acertou, olha aí, esse aqui é Flamengo mesmo. E todo mundo olhou pra mim como se eu fosse a pessoa mais sabida do mundo. E aí não teve jeito, né? Eu cheguei em casa já comunicando pros meus pais que dali em diante era isso que eu era, Flamengo. Que aliás é bom você saber, ninguém é flamenguista, a gente é Flamengo. O que acabou sendo uma das melhores decisões que eu tomei na vida, que nos anos seguintes o Flamengo ganhou tudo, até o título mundial, e o Botafogo ficou 20 anos sem ganhar nada. Meu primeiro contato com a seleção foi nos preparativos para a Copa de 1982. Meus tios me levaram no Maracanã para ver o amistoso Brasil e União Soviética. Se o Maracanã hoje parece gigante, naquela época, antes da reforma, era maior ainda. Aí bota nessa conta também a visão de uma criança de 8 anos de idade. Era tudo gigante demais, colorido demais, barulhento demais, num bom sentido. A parte ruim era ir no banheiro, porque era tão nojento que sempre que a gente ia ver o jogo lá, meus tios perguntavam se eu não podia dar uma segurada. No jogo, o Brasil marcou o primeiro gol do Nunes, que era o centroavante do Flamengo, mas depois os soviéticos viraram e o jogo terminou 2-1 para eles. Eu não lembro de nada dos gols, só da sensação de que aquilo era muito legal. Chegou a Copa de 1982, toda aquela coisa de pintar as ruas, o jornal Globo tinha um concurso para eleger a rua mais bonita, e é claro que a gente achou que ia ganhar. O Júnior, que depois virou comentarista de futebol da Globo, mas na época era lateral esquerdo, lançou um disquinho de samba que eu botava pra tocar direto quando brincava de apresentador de rádio no 3 em 1 do meu tio Luciano. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Mas voa, voa, canarinho, voa. Com tudo isso, a memória mais marcante dessa primeira Copa não foi um jogo, nem um lance. Era uma segunda-feira e, pelo menos na minha cabeça, eu só avisei pros meus pais que eu ia sair e fui andando até a casa do meu tio Luiz.
que eu vi aqui no Google Maps, não ficava nem a 300 metros da minha casa, mas tinha que atravessar 2 ruas movimentadas e tal, e de jeito nenhum eu ia deixar minha filha de 10 anos fazer isso hoje. Eu vi aqui também no Google que a casa do meu tio não mora lá já tem mais de 20 anos, a casa ainda tá lá, igualzinha. Lembrando, hoje eu acho que não tinha muita gente lá, diferente daquela memória de 1978. Eu acho que a gente nem viu o jogo na sala principal, mas tudo bem, porque o meu primeiro jogo de Copa do Mundo de verdade, entendendo o que estava acontecendo, foi incrível. O grande medo era o goleiro Dassaev, a cortina de ferro, a muralha, que com as suas pontes elásticas não deixavam nem os chutes mais poderosos entrarem. A União Soviética abriu o placar e parecia que ia ser o Maracanã tudo de novo. Mas aí o Dr. Sócrates fez um daqueles gols com a classe que ele sempre tinha em campo. Só deu uma limpadinha e plau! E mais pro fim do jogo, o Éder meteu um tirambaço de longe que nem Dassaev nem ninguém ia conseguir pegar. Outra coisa que eu aprendi nessa Copa foi que a gente assiste jogo de time que não é o nosso. Teve, por exemplo, a Hungria metendo 10-1 para cima de El Salvador, mas o que mais me marcou foi Itália e Camarões, porque rolou aquela famosa identificação com o azarão, né, com os uniformes coloridos dos africanos, e é claro, uma criança de 9 anos, o sensacional nome República dos Camarões. Mas o que ficou na minha cabeça foi no fim do jogo, o locutor da Globo, que devia ser o Luciano do Vale, decepcionado com o placar de 1-1. A Itália não tinha conseguido vencer nenhuma partida na primeira fase, e ele achou aquilo um absurdo para uma seleção que, ele enfatizou, já tinha sido 2 vezes campeã do mundo. Profético, mas a gente ia chegar lá. 4 dias depois da vitória para cima dos russos, a seleção meteu 4-1 na Escócia com direito a gol do Zico e depois foi 4-0 em cima da Nova Zelândia. Estava na cara que a gente ia ganhar aquela Copa, como todo mundo vinha dizendo. Com um time desse, quem ia impedir? No caso, eu ia impedir. Pois é, eu vou revelar uma coisa aqui que eu nunca contei para ninguém, mas a tragédia do Sarriá foi toda minha culpa. Chegou a hora, última semana de novembro, tem Copa, mas tem também Black Friday. E aí você já sabe, Black Friday é no Promobit. Lá no canal que a gente montou com o Promobit no nosso Discord, o melhor Discord, a galera tá animadíssima. É o canal mais movimentado do servidor, tá mais agitado que o canal de memes, que o canal sobre Copa do Mundo. E lá no canal de Black Friday, inclusive, já teve gente queimando a largada e comprando coisas agora. Tudo bem, porque como o Gabriel Alves do Promobit contou pra gente no episódio extra sobre Black Friday do Boa Noite Internet, tem empresa que nem espera o dia da Black Friday para mandar aquele desconto, até para facilitar a logística, não sobrecarregar servidor, essas coisas. Já lança o preço antes. O cara falou, o cara entende, quem seguiu a dica, quem seguiu a live, quem ouviu o episódio, já pegou a oferta na frente de todo mundo. Que fez o que para conseguir isso? Montou lá a lista de desejos no app do Promobit, que baixou pelo nosso link mágico, né? promobit.com.br/black-friday/Cris Dias. Só pegar depois aqui na descrição do episódio o link. Aí quando apareceu o melhor preço, plau! O aplicativo avisou, foi só ir lá e ser feliz. Um assunto, por exemplo, que o pessoal está comentando e analisando lá no Discord são os cashbacks, o dinheiro grátis que volta depois da compra. Estou falando qual vale a pena, quais são os preferidos da comunidade, e o Promobit também leva isso em conta, mostrando o quanto da promoção é desconto e o quanto é cashback. Então já sabe, pega o link mágico aí, monta a sua lista e aproveita as melhores ofertas dessa semana Black Friday no Promobit. Combinado? Promobit, promoção de todo lugar, ao mesmo tempo. Em algum ponto do início da Copa do Mundo de 1972, a gente se mudou para uma casa muito maior, do outro lado da Ilha do Governador. Ninguém na época usava essa palavra, mas deixa eu mandar real aqui, era uma mansão. 4 quartos, piscina, muitas janelas para limpar e uma jaqueira no fundo que sempre causava confusão
quando uma das jacas gigantes e molengas resolvia cair. A casa ficava no alto de um morro, com uma baita vista para a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar, Ponte Rio-Niterói, essas coisas todas. Eu lembro bem da primeira noite que eu dormi lá, o vento forte vindo do mar, batendo nas folhas da jaqueira e fazendo o famoso uivo, o zzzz. E eu desesperado, porque eu pensava que aquilo era o barulho que tem em uma casa mal assombrada. O bairro era show, totalmente isolado dentro da já isolada ilha. Anos depois eu sofri subindo e descendo as ladeiras para pegar o ônibus lá embaixo, tanto que até hoje de vez em quando eu sonho que estou subindo aquela ladeira miserável, interminável. A minha rua ficava meio que um canto do morro e por isso ela era um círculo, começava e terminava no mesmo cruzamento. E uns dias depois de a gente se mudar, eu fiz o quê? Peguei minha bicicletinha e fui fazer o famoso reconhecimento do terreno, dar uma volta na rua. Eu fui pianinho, desci a ladeira que ficava logo depois da minha casa sem me arriscar, que era íngreme mesmo. Completei a volta, passei em casa e aí, bom, agora eu já era local, eu ia descer aquela ladeira esmerilhando que nem nos filmes. A rua não tinha asfalto, era de paralelepípedo. Ainda existe isso? Em vez de asfalto, eram uns blocos de pedra maciça com cascalho entre eles, que assim era muito mais difícil ter buraco e não precisava ficar dando manutenção o tempo todo. Só que com o tempo algumas pedras ficavam lisas e a gente escorregava. Eu acho que foi nessa que eu caí na hora de fazer a primeira grande curva na ladeira. Ou então eu só me enrolei com as minhas pernas mesmo, né? Até hoje eu sou assim. Eu adoro andar de bicicleta, mas tem umas curvas mais fechadas que eu travo mentalmente. Eu acho que eu vou cair, tudo por causa de uma aventura 40 anos atrás. Eu só sei que eu caí feio da bicicleta, rolei pelo chão e cheguei até a desmaiar. Um vizinho me encontrou e me levou para casa. Foi um tombo de bicicleta daqueles que você escuta as histórias de que fulaninho morreu porque bateu com a cabeça no meio-fio. Eu sobrevivi praticamente intacto, não quebrei nada, até porque minha bicicleta era pequena, mas eu fiquei todo ralado de capotar pela pedra, o proverbial bife à milanesa no corpo todo. Eu tinha que ficar andando de pijama o dia todo, porque qualquer roupa mais apertada me incomodava muito nas partes raladas. Eu tentava brincar e doía, todo mundo ia lá para casa aproveitar a nova piscina, fazer churrasco, e eu tinha que ficar de longe só olhando. Então lá fui eu ver Brasil e Itália de pijaminha. Era para ser só mais um jogo rumo ao tetra, até porque a Itália não tinha conseguido ganhar nem de Camarões, tá pra nós. Só que não, logo no início do jogo, o principal astro da Itália, o Paulo Rossi, que até então não tinha feito um golzinho que fosse na Copa, meteu um logo aos 5 minutos. O Sócrates empatou, o Paulo Rossi marcou de novo, aí no segundo tempo o Falcão empatou mais uma vez, só que 6 minutos depois de novo, o desgraçado Paulo Rossi faz 3-2. E foi assim até o fim, e o Brasil, o favorito disparado para levar o caneco, o time dos sonhos, para mim o melhor elenco da história da seleção de todos os tempos, voltou para casa. Bem, amigos da Rede Globo, terminou o sonho do tetracampeonato. O Brasil perdeu e deixou a Copa. Deixou a Copa, mas saiu. Deixando lá em cima também o respeito e o prestígio do nosso futebol. Ainda permanece inalterada a opinião de cada um dos críticos internacionais de que o Brasil possui o melhor futebol da Copa do Mundo de 1982. Num dia muito infeliz, foi derrotado pela Itália por 3-2. Esse aí é ele mesmo, Galvão, um garoto com 32 aninhos, na época nem era o principal locutor da Globo. A Itália acabou indo até o fim, venceu a Alemanha na final, que na época a gente chamava de Alemanha Ocidental, e passou a tirar onda de que agora, que nem o Brasil, também era tricampeã. O tal do Paulo Rossi terminou artilheiro da Copa com 6 gols ao todo, metade deles em cima do Brasil. Ali eu ia aprender minha primeira grande lição sobre Copa do Mundo. O quanto perder dói. O clima de enterro na casa que 2 horas antes era o lugar mais feliz do mundo. Segui vendo a rua pintada, lembrando a gente da derrota até aquilo tudo ser lavado pela chuva e pelo tempo. É uma grande alegoria da vida. Eu não sabia que doía assim,
Pra mim ia ser que nem Flamengo perder um jogo, amanhã tem outro, tem 3 campeonatos por ano. Porque se eu soubesse que era horrível desse jeito, eu não tinha feito aquele pacto. Vamos lá, o mundo precisa saber a verdade. Lá pelo segundo dia, não aguentando mais a dor do tombo de bicicleta, eu fiz o que toda boa criança católica, neto de portugueses, faria. Eu rezei. Eu pedi com toda a força e sinceridade a Deus que acabasse com aquele meu sofrimento. Do pouco que eu entendia disso de rezar e pedir, eu sabia que eu tinha que fazer uma promessa. Mas do mesmo jeito que uns anos antes eu não entendia a regra de quem fica com a bola quando ela sai pelo lado do campo, eu prometi que se Deus me curasse, o Brasil podia perder o jogo para a Itália. Pois é, fui eu. Eu juro que parece piada, mas eu passei anos carregando essa culpa que eu tinha prometido de coração e Deus tinha atendido, porque na hora do jogo com a Itália eu podia até ainda estar todo ralado, mas eu estava totalmente curado. Eu acho que eu cheguei até a entrar na piscina do dia do jogo, não lembro? Eu só não sabia ainda o preço que eu ia fazer um país inteiro pagar. Então sempre que eu ouvi alguém dizer que o Brasil tinha perdido porque, sei lá, a pessoa não tinha visto os jogos no mesmo lugar dos outros, ou não estava com a cueca da sorte, ou não se benzeu no início do jogo, eu ficava ali calado, morrendo de medo que alguém descobrisse que, na verdade, a culpa era toda minha. Fui eu que perdi a Copa de 1982. Em 2022, mais um ano de Copa, minha 10ª Copa, sabendo o que está acontecendo. Tá, eu sei, tem a FIFA, tem o Qatar. Só de eu ter contado para 2 pessoas que essa semana eu ia falar de Copa aqui no podcast, elas já viraram os olhinhos. Ah, mas é a corrupção da FIFA, você não viu aquele documentário lá? E às vezes que eles mudaram as leis de países só porque era bom para os negócios e para os patrocinadores. E todos os trabalhadores que morreram nas obras. Aliás, o Qatar todo, né? País que não está nem aí para democracia, direitos humanos, liberdade, nada disso. Mas que está fazendo um esforço gigante para parecer que é legal. Não dá para defender. E eu sei que um monte de gente nem deve ter dado play no episódio só porque viu que era sobre Copa. Esse aqui podia ser um daqueles episódios onde agora eu revelo que você estava achando que eu ia falar de um assunto tranquilo, tipo futebol. Aí eu chego todo lacrante contando nada disso. Que a gente não percebe o quanto de dano os nossos prazeres causam, que a gente está destruindo o planeta em troca de um picolé de pistache, ou o contrário, que a gente vive uma sociedade, o Live in a Society, que ou ama incondicionalmente ou cancela tudo, sem pesar as partes boas ou as ruins, sem um meio termo, uma terceira via, mas eu já fiz esse programa. Não é isso, essa semana não. Talvez essa seja justamente a minha jornada com a Copa do Mundo, que é a jornada da vida, que agora eu não tenho mais 9 anos, eu fiz coisas, eu vi coisas. Eu produzi um documentário sobre futebol em 2010 que me mostrou como a proverbial salsicha era feita e aí me afastou de vez do futebol. Eu não passei para as minhas filhas essa conexão com o futebol que a minha família criou lá atrás. Para elas, Neymar é mais uma skin de Fortnite do que um cara que marca gols. Como disseram bem lá no nosso Discord, que tem sim um canal só para falar da Copa, passa lá. A gente não vive mais essa coisa ufanista que os militares e a mídia faziam com a seleção lá em 1982. Ela não representa mais o país. É só o nosso time, um grande espetáculo. É isso que eu faço a cada 4 anos. Eu digo que não importo mais. Em 2018 eu cheguei a marcar uma viagem de férias durante a Copa. Nem vi o jogo de abertura, porque era a minha última semana de trabalho antes de sair do Facebook. Mas aí, no primeiro sábado, aquele que eram, 4 jogos no mesmo dia, eu lembro de estar sentadinho no meu sofá às 7 horas da manhã para ver um horrível França e Austrália, com uma cervejinha do lado, totalmente desempregado, solto no mundo e feliz. Porque Copa é Copa, amigo, e todos os outros bordões do Galvão. Haja coração, agora é vencer ou vencer! E não vai ser a FIFA nem um país autoritário que vai me impedir de ser feliz por 4 semanas. Até porque o quê? Eu mereço. Copa do Mundo é outra parada, nem devia chamar de futebol. É coisa séria, é feriado nacional, para desespero dos empreendedores e influencers.
que sempre reclamam do absurdo de ninguém querer trabalhar em dia de jogo do Brasil. Eu só sei que em 2002 eu morava no Canadá e no dia do primeiro jogo da seleção de hóquei deles, nos Jogos Olímpicos, mais da metade da cidade ficou misteriosamente doente e a praça de alimentação na hora do almoço estava uma maravilha de vazia. Copa é Copa. Dá pra olhar cada Copa do Mundo da minha vida como aquele filme onde você só pula o tempo entre uma e outra e vê o que aconteceu com os personagens. Fica aí, inclusive, a ideia, né, para um dos tantos livros de ficção que eu nunca vou escrever. Tipo 1994, na sala da casa dos meus pais, lá no mesmo bairro de onde a gente tinha saído 12 anos antes, todo mundo pulando quando o Baggio meteu aquele pênalti para fora, meu irmão gritando: "Eu vi o Brasil ser campeão do mundo! Eu vi o Brasil ser campeão do mundo!" Ou 1998, eu saindo meio-dia do prédio da IBM com meu amigo Serginho, feliz de pegar um mega engarrafamento porque a gente ia para casa ver jogo do Brasil. Ou 2002, morando fora, em um lugar tão desconectado de futebol que na festa de fim de ano da firma, pela primeira vez na vida, eu fui o primeiro a ser escolhido na hora de montar o time de futebol da pelada ali, o filho do chefe gritando: "The Brazilian Guy! The Brazilian Guy!" E o pior é que eu era muito melhor que eles mesmo. Aí em dia de jogo do Brasil, lá ia eu explicar pro meu chefe que ia precisar chegar um pouco mais tarde, de ver os jogos narrados em espanhol, porque os locutores canadenses não vibram nem com gol, povo sem graça do cacete. E depois do jogo do título ligar para o Brasil, para mim ainda não eram nem 9 da manhã, e na casa dos meus pais já estava todo mundo completamente bêbado, de como tudo já ia bem mal na minha vida, mas tudo bem, porque eu era pentacampeão do mundo. Ou 2010, já trabalhando em São Paulo e fazendo campanha publicitária durante a Copa, vendo o jogo pela primeira vez no trabalho e tendo que pedir chorando para o diretor para poder ver pelo menos o primeiro tempo de Brasil e Coreia do Norte. Ou 2014, ir para o estádio ver vários jogos da Copa, de estar no metrô no caminho para o estádio, entrar a torcida do Uruguai cantando e a minha amiga Claudinha segurar o choro porque tinha caído a ficha. Eu tô indo ver um jogo de Copa do Mundo, cara! De umas semanas depois, chegar na casa do Champs, em cima da hora para o Brasil e Alemanha, completamente nervoso e 100% sóbrio, abrir a garrafa de Busca-Vida que eu comprei no supermercado da esquina e beber tanto por causa da tensão que, quando acabou o primeiro tempo, eu parei de beber, porque já estava 4-0, e ainda assim eu tive a pior ressaca da minha vida. No dia seguinte, quando eu acordei e vi que eu ainda estava de ressaca, eu quase rezei para Deus de novo para me curar, mas aí eu não tinha mais nada para barganhar. De lá para cá, todo dia passou a ser um 7-1, mas agora é Copa, meu camaradinha. Os americanos gostam de chamar a final do Campeonato Nacional de Beisebol deles de Série Mundial. Sabe nada. A gente tem a Copa do Mundo, a Taça Mundial, onde joga a seleção. Mas seleção de quê? Não precisa nem dizer. A seleção, com um S maiúsculo. Por isso que a cada 4 anos eu viro de novo o Cris de 9 anos de idade. Onde tudo era simples, Zico era um super-herói, o Dassaev, o Darth Vader do mundo real. Que é só o Tite montar o esquema tático que eu pensei aqui que a gente ganha. Mas não, ele é burro, ele não me ouve. Nos outros, 1.400 dias entre uma Copa e outra, eu sei que as coisas não são assim, mas aqui me deixa. Porque é como disse uma vez o Arrigo Sacchi, que foi justamente o técnico italiano naquela final de 1994, de todas as coisas sem importância do mundo, o futebol é a mais importante. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e editado pela Jéssica Correia. Ampere.